E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. Você está vendo um cenário aqui um pouco diferente, mas hoje é o primeiro de uma série de programas que faremos nesse canal aqui, pois chegamos numa data muito especial para alguns, uma data muito polêmica para outros, uma data que foi muito cobrada, corrida atrás, lutada por certas pessoas e por isso está sendo celebrada por elas aqui, que chegamos no mês do Snyder Cut. E para isso teremos uma série de programas aqui, dando espaço para debater as causas que levaram, para debater a viabilidade disso. Então, tem vários momentos a gente vai falar aqui no analisador, a gente está ajustando tudo certinho para vocês ainda, sobre tudo que envolve essa obra ímpar na história do cinema, assim, independente do aspecto que você acredite do filme, mas que ela tem suas características próprias. Nunca foi feito algo na história do cinema desse jeito, considerando o cenário que foi criado, tanto positiva quanto negativamente. Então isso requer muito debate da gente aqui, por isso mesmo que eu trouxe hoje a Sir Galvão Piragibe aqui comigo, que é um grande defensor dessa causa. Antes de passar a palavra, muito obrigado por vir aqui, Sir, muito obrigado por debater o assunto de modo cordial, cavalheiro, assim, de todas as vezes que a gente trocou ideia. Tinha às vezes que a gente ficava mais exaltado? Tinha, mas a gente sempre se acertava no final. E hoje é uma data muito especial para quem lutou pelo Snyder Cut, não pelo fato do lançamento do Zack Snyder's Justice League, mas porque é aniversário do Zack Snyder, provavelmente está tendo trocentas causas da galera que levantou tag do Snyder Cut exaltando essa data para eles hoje aí. E por isso eu trouxe o Assir para falar basicamente do quê? Dessa causa. O que levou eles a fazer isso aqui? Não é só uma coisa ligada ao cinema, à Liga da Justiça. Logicamente tem isso, pelo fato da obra maravilhosa que a gente viu ser exibida. Então por isso eu trouxe hoje o Assir aqui. Bom dia, Assir. A gente tá gravando de manhã, por isso tá essa luz maravilhosa no meu rosto. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Denis, o analisador. Obrigado por mais esse espaço para a gente conversar numa boa, para poder tentar, né, contextualizar todo mundo do que foi isso. Eu espero que a gente consiga fazer um vídeo bem dinâmico, que você consiga trazer esse aspecto da análise para o lado humano do projeto, que foi essa sua proposta, que eu achei muito, muito interessante. E eu vou tentar fazer meu melhor aqui, né, nessa manhã de bate-pronto, aniversário do Zack Snyder, para poder esclarecer o máximo que eu puder, porque, como você disse, eu estou engajado nisso desde 2017, e, enfim, tem muita coisa que o grande público ainda não sabe, ou ainda não entendeu o que aconteceu, por que essa hashtag levantou tantas coisas e por que ela está acontecendo agora, né? Para muitas pessoas vão ser um filme que vai lançar em março do dia 18 desse mês. Para muitas pessoas é um filme requentado de 2017, mas para alguma parcela que está lutando por isso, não é uma questão nem do filme em si, nem da obra do filme da Liga da Justiça e dos Heróis. É uma questão um pouco mais humana, né? Uma questão um pouco mais caridosa. Que a internet, né, dentro das coisas boas que a internet proporciona, e as coisas ruins também, as boas é que ela tem o poder de unir as pessoas pelo mundo inteiro, em torno de uma causa. Então, uma vez que por conta da internet nós ficamos sabendo mais dos bastidores das obras que a gente gosta do que antigamente, nós podemos nos organizar e tentar fazer o melhor que a gente pode aqui, do nosso quarto, do nosso celular, um movimento um pouquinho de cada um, um pouquinho, né, de cada um, acaba fazendo uma empresa como a Warner Brothers cair de joelho e atender uma retratação. Não é nem um pedido, é uma retratação. E em cima dessa retratação, para deixar você livre para contar a história, eu vou só fazer uma transgressão bem por cima aqui dos fatos, até a gente, vamos supor, do que a mídia sabe, tá ligado? Porque foi assim, a gente teve lá por volta de 2014, 2015, os anúncios. Eu vou falar dos dois lados da força. Da Marvel, Sim.
trocentos mil filmes que ia desembocar em Vingadores Ultimato. E da DC, que teve vários anúncios também, BVS, o Shazam, o Aquaman, filme do Flash e tudo mais assim. E entre esses filmes tinha mais um filme da Mulher Maravilha, acho que talvez mais algum filme do Superman, e tinha Liga da Justiça, parte 1 e parte 2, inicialmente, né? Se falava uma parte 3, mas era mais especulação. Oficialmente parece que eram 2 partes só. Beleza, começou a rolar, começaram a fazer. Aí teve lá os filmes que... A história da Marvel já é consagrada, assim, não preciso nem falar o que, porque, independente se o fã da DC gosta ou não, dentro do escopo dela deu certinho. Mas pra DC ela começou com o BVS, que já gerou a primeira, entre aspas, polêmica pela pegada do Zack Snyder. E aí teve o corte que foi pro cinema. Já começou essa história de corte aí, na verdade. Foi o primeiro corte que foi pro cinema. Aí depois lançaram a versão estendida, que de fato melhora o filme. É inegável você falar isso. E aí foram desenvolvendo. Teve o problema do Esquadrão Suicida, que sofreu da mesma coisa, só que parece que não é uma coisa tão fácil de resolver quanto foi esse corte, por exemplo, do BVS que saiu depois. E foi se desenvolvendo e, tipo, a opinião do público foi ficando conflituosa e sendo construído esse universo da DC, onde a gente teria desembocado no ano retrasado, com um ano que teríamos Star Wars fechando saga, Vingadores fechando saga pela Marvel e a Liga da Justiça meio que fechando saga pela DC. E no final só do Vingadores deu certo. Mas lá em 2017 teve essa questão que a gente estava comentando aqui, que foi da causa, que vocês começaram a puxar, por quê? Começou-se a ter muito burburinho por causa da repercussão dos filmes anteriores lançados pela DC, vamos colocar assim, recepção e qualidade dos filmes. Que são 2 coisas bem diferentes, mas que acabaram se unindo numa coisa só dentro da Warner, na visão, vamos colocar assim, do pessoal lá, da liderança lá, dos chefões lá, de quem põe o dinheiro e que estraga os filmes na maioria das vezes. E aí, o que aconteceu foi um fato adverso, que foi o falecimento da filha do Snyder. Aconteceu todo o rolê que vocês já sabem muito bem, ele saiu da produção. Esse, teoricamente, foi o argumento que eles deram na Warner. E quem assumiu foi o Joss Whedon, que fez o trabalho bem feito dentro do escopo da Marvel em Vingadores e em Vingadores Era de Ultron. 2 sucessos inegáveis nesse cenário todo que eu falei. E entregou a Liga da Justiça, o que a galera fala, o corte do Eu Tentei, por causa do mendigo colocar a plaquinha e tal assim. Mas se descobriu, agora que o Acir vai contar pra gente, toda uma história depois disso, né, Acir? Envolvendo esse imbróglio aí. E daí que surgiu a causa do Snyder Cut, não? Vamos voltar um pouco no Man of Steel, antes do BVS, ok? Man of Steel, ele inaugurou esse universo do Zack Snyder. E eu vou falar só um pouquinho da questão dessa questão dos cortes, né? Da intervenção do estúdio. É uma prática normal, é uma prática super normal. Todo diretor, quando ele grava um filme, ele tem o Assemble Cut. Eu não sei como traduzir isso em português, mas é o corte em que ele conta a história de uma maneira linear, não, independente do tempo que leve para a exposição. Depois vai chegar na linha de edição e esse grande Assemble Cut vai se tornar em algo mercadológico, algo que vai para o cinema, algo que as pessoas possam pagar o ingresso, assistir, tomar uma pipoca, comer uma pipoca, tomar um refrigerante e sair fora. E, assim, o Man of Steel até dito por Christopher Nolan mesmo. É a menina dos olhos do Zack Snyder. Aquele trabalho, ele tem a produção, parte da produção do Christopher Nolan, mas o Christopher Nolan mesmo fala que aquilo é mais Zack Snyder do que Christopher Nolan. Muito, lógico, ele é o diretor. E esse trabalho já veio dentro de um clima que já começou esse atrito Marvel vs DC. E nós estamos sujeitos nós estamos sujeitos ao mercado, principalmente naquela época, nós estamos sujeitos a tendências. Começou a surgir os críticos de internet, os grandes bloggers, os grandes sites, entendeu? E nesse momento aconteceu um evento que
ímpar na história da comunicação em geral. A internet começou a ditar o que é bom e o que é ruim. Então, nesse momento específico, nós aqui do Brasil, a gente dependia muito dos críticos americanos para poder formar nossa opinião sobre determinadas estéticas, determinados trabalhos. Inclusive veículos grandes, hein, Assir, do Brasil, faziam veículos grandes, muitos veículos. Eu falo aqui com propriedade, viu, Denis? Mas se alguém tiver a condição de estudar o crescimento dos sites versus hashtags ou manchetes atreladas a esse crescimento, você vai ver que por um período grande, Grace Randolph, que é uma jornalista ex-Disney, falou isso nos vídeos dela e pode procurar que é verdade. O algoritmo da internet, os filmes grandes e tudo mais, criou-se uma espécie de aquecimento no mercado da internet, da necessidade dos clickbaits, das manchetes e tudo mais, de se falar mal da DC em detrimento de qualquer outro trabalho, mas não só da DC, a Universal, outros diretores também, qualquer concorrência que não fosse estabelecido como bem feito pelo determinado mercado, que é o americano, e isso eu vou pautar mais para frente que vai ficar mais claro pro espectador. O mercado americano fala que filme é bom, que filme é ruim. E o mercado americano, ele é muito mais Disney e Marvel do que Universal, Fox ou DC. Todos os filmes da Universal, da Fox, da DC, da Warner Brothers sofreram com o mesmo problema, entendeu? Então, é por isso que a gente não teve um Monsterverse, porque os filmes, eles são, se você colocar realmente, for sincero, né? Cinematograficamente, a qualidade da história do cinema, filme, arte ou filme, né? A ciência filme versus filme de super-herói, não é questão de bom ou ruim, é questão de tipo prateleira mesmo. E dentro da prateleira, você tinha filmes do Transformers, filmes da Múmia, filmes do Spider-Man, o primeiro Spider-Man, o Spider-Man com tem o Tobey Maguire e Andrew Garfield. Você pega os filmes, eles estão de boa, cara, estão nivelados bem. O do Andrew Garfield tem até bons momentos, e aí era sempre massacrado por essa mídia americana, e a gente, como sempre, né, acabava pegando os maneirismos deles, e o Zack Snyder foi realmente um desses que mais sofreram com isso. Michael Bay teve aquele diretor que se comprometeu com o mercado e o diretor que não se comprometeu com o mercado, que é o caso do Zack Snyder. Ele não se comprometeu, é isso que eu faço e pronto. Michael Bay teve que fazer um filme fora do maneirismo dele, para que os críticos falassem, realmente ele sabe contar um pouco de cinema, que é um dos melhores filmes dele, que é No Pain No Gain, que tem parte da estética dele, mas que é uma coisa bem mais narrativa e tudo mais. Enfim, nesse mercado surgiu essa versão da história Marvel vs DC. Por que eu costumo dizer que isso transcendeu? Porque nós, especializados, somos 10% do grupo que paga o ingresso, entendeu? Nós somos aqueles que convencem o médio grupo a pagar o ingresso, entendeu? Então, tipo, desses 10%, uns 30% são realmente, assim, engajados na causa Snyder Cut, né? Causa porque é o seguinte: o corte do Man of Steel é 100% beleza. Tanto que tem uma versão maior, mas nunca foi necessário. Quando o filme é sucesso, normalmente não é necessário. Mas todo diretor tem o seu corte o Assemble Cut. Os russos têm o Assemble Cut deles. Fizeram o final do Ultimato. No Disney Plus, você entra no Vingadores Ultimato e coloca lá em inglês com comentários do diretor. Eles falam o Assemble Cut do Ultimato e provavelmente de outros filmes da Disney lá, completo. Ele fala assim, essa cena aqui eu queria que colocasse mais outra parte aqui e tal, assim. Então, é uma coisa comum, cara. Comum, cara, exatamente. Só que, realmente, assim, a internet trouxe o melhor e o pior das produções da DC, que são o melhor e o pior das produções de Hollywood em geral. A Hollywood tem problemas, cara, de machismo, de patriarcado, uns machos velhos mandando em tudo, racismo pra caramba, só que parece que estourou só do lado da casa, e não é verdade, tá em tudo quanto é lugar, mas que bom que veio à luz em algum lugar. Então, a internet trouxe esse aspecto. Começou com o infeliz suicídio da Autumn Snyder, filha do Zack Snyder.
ela, no meio da produção, já entrando na Liga da Justiça, né, Batman vs Superman sofreu intervenções, beleza. Teve o corte final que tiraram partes básicas da narrativa, importantes para você poder entender a história, e eles tiraram. Todo esse trabalho é de uma cúpula de empresários que gostariam que a DC Warner Brothers fosse mais parecido com a Marvel. Toby Emmerich, Walter Hamada, esses caras. Que também o Geoff Johns trouxe também, começou a fazer isso também. Geoff Johns foi o cara da produção, o cara dos quadrinhos, queria ser o Kevin Feige. Ele queria. Mas, cara, até como o mais fervoroso fã da DC Comics, eu sou também ilustrador, designer gráfico, eu trabalho com publicidade e comunicação o tempo inteiro da minha vida. Tem que se entender o que é o Kevin Feige. Ele foi genial no seu tempo, junto com o Jon Favreau. Genial, o formato que eles criaram, entendeu? WandaVision tá aí pra explicar isso, por exemplo, né, cara? Tipo, um formato totalmente novo, criado da cabeça desses caras aí, tá ligado? Que leram o mercado. É um cara... certo. Né? Só que o Zack Snyder, que foi escolhido pela Warner como um diretor de substância. Eu gostaria de repetir essa frase. O Zack Snyder foi escolhido pela Warner Brothers pelo seu sucesso em 300, pelo Watchmen, e por trazer essa linguagem que influenciou muitos filmes de super-heróis dentro da linguagem dele, antes mesmo do Man of Steel. Então, ele era o cara. O cara fez 300 de Esparta, velho. É um filme baixo orçamento com um sucesso, voltou bastante grana. Tipo Joker, pouco orçamento, caras não tão conhecidos na época, um extremo sucesso. O Watchmen também teve aí a sua parcela de, né, altos e baixos dentro da crítica, mas é um filmaço. Então, assim, ele foi escolhido pela Warner. Ele não pediu pra fazer, entendeu? Então, ele trouxe toda a sua questão de substância visual pros filmes que ele fez, que ele trouxe. Entendeu? Substância, tipo assim, a linguagem do Snyder é uma linguagem gráfica visual, ele é um visual storyteller, ele é top, tipo, ele gosta de contar as coisas visualmente, e aí as pessoas gostam de dizer que ele é muito literal nas coisas. Poxa, eu conheço 200 diretores que são literais o tempo inteiro e ninguém fala nada disso, né? Tipo... Deixa. Espirra de novo aí. Vai passando, já passou o espirro. Ok. Então, dentro desse clima, dentro dessa situação de internet, de sites querendo crescer, de sites precisando fazer views e cliques, surgiu esse maneirismo de se falar mal da DC e de se falar muito mal do Zack Snyder, atacar a pessoa, entendeu? A ponto de questionar e de, tipo, atacar deficiências que ele tem, entendeu? Tipo de comunicação, de gaguejar demais quando fala e tal. Desse nível de ataque. Então aí surgiu todo o maneirismo em torno dos ataques a pessoas, Zack Snyder. E aí, cara, quando aconteceu a Liga da Justiça e a tragédia em torno da filha dele, a internet trouxe à tona a perda da filha dele. Só que é como se você caísse de gripe do seu trabalho e o seu chefe colocasse o Ei Nerd para dirigir o analisador. Basicamente isso. Eu quero que o analisador tenha a cara do Ei Nerd. Então, só que eu tenho o Denis, ele fez isso daqui. Toma, pá. Agora faz isso aqui, transformar em Ei Nerd pra mim, por favor. Aí o cara começa a colocar um monte de fake news ali, um cara metendo a cara no peito da outra ali, entendeu? Tipo, tira toda a representatividade do negócio, tira os negros, tira os asiáticos, tira todo o colorismo da pele, tira tudo de lá, deixa o filme mais branquinho possível e joga lá na tela e coloca Eu Tentei. É o filme do briefing, né, Cássio, que a gente fala. É o filme do briefing. Exatamente. Eu falei essa questão de repetir essa frase, quem escolheu o Zack Snyder lá no começo foi a Warner, por causa que isso é uma coisa que se discute muito na internet, e é a questão do fígado que você falou no começo, que a galera fala muito com o fígado na internet, e não considera esses pontos, cara. Porque foi assim, o mesmo problema que teve, a gente vai falar isso talvez em alguma outra oportunidade, com mais detalhes e tal assim, mas a galera recrimina muito o JJ pelo episódio 9. Mas quem escolheu o JJ foi a Disney.
Mesma coisa do Liga da Justiça 2017. Quem escolheu o Joss Whedon pra fazer foi a Warner. Não foi o Joss Whedon que invadiu a Warner e falou, eu vou fazer esse filme agora, tá ligado? Basicamente, tem aqui a matéria da Vanity Fair, uma matéria muito famosa recentemente, nessa semana do Snyder Cut, é que o Zack Snyder abriu o jogo geral. E não foi bem assim que aconteceu, Dennis. Assim, tipo, lógico, não foi o pé na porta que o Geoff Johns meteu, que o Joss Whedon fez. Não foi a Warner que escolheu o Joss Whedon. A Warner é gigante. Foi um time de produção específico que escolheu o Joss Whedon, o cara que fez os Vingadores, não podia ser, né? Pra poder mexer no corte do Zack Snyder. Gastou uns 80 milhões em reshoots e reescreveu o filme completamente. Entendeu? Então, assim, quem permitiu isso acontecer foi um grupo específico de empresários com poder lá dentro. Não enche uma mão. Foi o Geoff Johns, Toby Emmerich, um cara que eu esqueci o nome. Eles saíram da linha de edição, falaram, esse filme do Joss Whedon é uma bosta, mas a gente vai ter que bancar. Por quê? Essa é a parte desumana do negócio. O Zack Snyder sofreu esse trauma, esse problema familiar e teve que deixar a produção, mas não foi só por isso. A produção já estava tendo muito estresse por conta do backlash do Batman vs Superman. E essa porcentagem pequena de fãs apoiam o Zack Snyder desde 300. E uma porcentagem que foi crescendo exponencialmente ao longo dos anos, que queria ver o que ele aprontou, que viu o corte do Batman vs Superman e queria ver o que ele aprontou no Liga da Justiça de verdade. Todo mundo que conhece o trabalho de Zack Snyder, essa pequena porcentagem que foi crescendo exponencialmente ao longo dos anos, sabia que aquele filme não tinha nada dele. Então, tipo, quem permitiu que ele acontecesse foi, tipo, maldade do Geoff Johns, cara de pau do Joss Whedon, dentro de um ambiente muito tóxico de trabalho. E o lance do Joss Whedon, né, só interrompendo um pouquinho, o lance do Joss Whedon, apesar do grande serviço que ele prestou, de fato, o grande serviço que ele prestou para construir o MCU e tudo que a gente viu hoje, sucesso, o Joss Whedon não é um santo. Então ele tá com vários tipos de acusações nas costas dele e tal assim, e provavelmente outro diretor não teria pegado esse projeto para seguir, nas condições que foram o que a gente acabou descobrindo ao longo do tempo. Então aí tem esse ponto, tipo assim, pô, cara, aquela história de separar o artista da obra, tá ligado? Tipo assim, pô, ele fez um trampo muito foda na Marvel, não quer dizer que eu vou defender a pessoa até a morte, tá ligado? Cara, os caras que trabalharam com ele anos, Buffy, várias mulheres, estão entrando junto, né, tipo, junto com a pauta do Ray Fisher, que foi a cara do exposer dessa produção, o cara que falou que eu vou ter que encarar isso, gente, olha, não, eu sofri isso aqui. Aí o Jason Momoa falou, isso aí tem que ser investigado, aconteceu. Aí a Gal Gadot, esse ambiente era horrível. Eu não quis colocar o Ezra Miller no meio dos meus peitos, a dublê teve que fazer isso por mim. Essa cena, especificamente essa cena, vou colocar até na tela pra vocês verem. É igual a cena do Era de Ultron que o Hulk pula e cai nos peitos da Viúva Negra. É igual, cara. Pois é, tipo assim, eu vi isso aí no cinema. Eu vi isso aí no cinema e falei, caraca, velho. Tipo... velho, é a linguagem do Josh. Por que acontece? O Joss Whedon é o macho branco tosco de Hollywood que tem em todas as produções de Hollywood o tempo inteiro. Não é novidade, cara. Só que o que acontece? Caiu no colo da Warner. E aí, o Ray Fisher, alguém tem que se queimar no processo, senão nada acontece. O Ray Fisher pegou essa bandeira para ele. Na pauta racial, o que é fato, você vê a limpeza, aspas em limpeza, que ele fez no elenco, porque cortou todo o arco do Cyborg. Tirou o coreano, que era, acredito, o asiático, eu não sei exatamente qual que é a nacionalidade dele. Tirou a esposa, a esposa do Flash, que também era negra. A mãe do Victor Stone, que tinha um papel grande, bem maior pelo menos, era negra. Tiraram. Boa parte da cultura das Amazonas tiraram. Velho, enfim. Inclusive, isso que você tá comentando, Assir, quem pegou muita bronca do filme foi o Ray Fisher. A gente ainda vai fazer um vídeo nesse canal pra gente detalhar certinho
e tentar chutar mais ou menos como seria essa versão, como vai ser essa versão do Snyder Cut, como a gente já fez um ano atrás, mas agora a gente tem mais informação pra isso. Então, aguarde que a gente vai soltar um vídeo antes do Snyder Cut, tentando adivinhar como é que vai ser o filme. A gente vai pegar todas essas questões e colocar aqui. O Ray Fisher pegou a cara disso, mas não só. Quando ele subiu na Comic Con, ele rasgou uma camisa, eu amo Zack Snyder, porque o cara tava apoio. O cara tinha perdido a filha. Não é brincadeira. A questão da Auto Snyder é que ela era uma menina muito proativa, muito criativa também. Gostava de sci-fi, gostava das narrativas fantásticas, criou um grupo de financiamento também para poder fazer caridade. Era o aspecto dela, entendeu? E que ficava se perguntando o seu lugar no mundo, entendeu? Qualquer pessoa que sofre com isso, com essas questões de ficar questionando a própria existência, isso acontece o tempo inteiro na vida de todo mundo, não só de quem, né, tipo, tem um pouco mais de uma tendência a chegar às vias de fato. Todo mundo passa por essa barra, saca? Então, qual que foi as maravilhas da internet? Que a internet toda, esse grupo que foi crescendo exponencialmente, continuou crescendo mais ainda, porque entendeu que a Warner fez errado. A opção de adiar o filme estava na mesa. A opção de não lançar a Liga da Justiça estava na mesa, entendeu? Os caras por trás disso, que decidiram lançar para botar a mão na grana, de seja lá qual for a grana, porque é a Liga da Justiça, são os maiores heróis dos quadrinhos, vai de fato fazer dinheiro, não importa a merda que você tacar lá. Então, eu queria pegar a grana antes da venda daquele particular grupo para a T&T, que é um extremo grupo de comunicação multibilionário, que é lógico, né, tipo, reestruturar, como reestruturou toda a questão em torno da Warner Brothers e os filmes da DC. Então, esse era o ponto, essa é a sacanagem, essa é a treta. Sim. Entendeu? Os caras podiam adiar, mas eles queriam botar a mão na grana antes da empresa ser vendida. E aí fizeram o que fizeram. Então, por isso que não é uma questão, né, tipo o diretor chegou, pode deixar que eu arrumo. Não, é o cara fala, ó, você vai receber o seu, e como recebe os royalties até hoje, você vai receber para isso, nós vamos te dar o dinheiro, mas esse filme tem que ser lançado agora, independente se a menina se suicidou, se o diretor que tava levando o carro-chefe tá numa bad, tá com a família curtindo o luto, que é essencial, que é necessário. Nós temos que lançar isso agora para botar a mão, e seja lá qual for a grana. Fez 600 e poucos milhões de bilheteria, e, poxa, os filmes do Zack Snyder toparam todos os filmes, entendeu? E toparam muitas produções pós-Liga da Justiça, até o Aquaman, que também o Zack Snyder é produtor, que foi o primeiro filme da DC a quebrar a barreira do bilhão. Mas em torno disso, esse grupo pequeno exponencialmente crescendo, se tornou mais forte, juntos, unidos, e começaram a subir a hashtag, entendeu? Para lançar o corte. A Fiona, que foi a primeira a falar na internet que existia esse corte, que ela tinha contato direto com o Zack Snyder. E ela em torno dela, que a gente chama ela de grande mãe, em torno dela começou a organizar o release do Snyder Cut. E uma coisa que ajudou bastante o release do Snyder Cut também foi aquela entrevista do Kevin Smith contando o que ele sabia. Isso! Tal, assim, isso ajudou bastante Kevin também. Smith. Essa o Kevin Smith, ele tinha gente da produção na plateia. Ele conhece pessoas que viram não o Assemble Cut, mas o corte produzido para cinema do Zack Snyder, que tinha 214 minutos. Um pouco mais de 2 horas, correto? Sim. É isso. Um pouco mais de 3 horas, né? Quase 3 horas, isso. Isso. E o filme agora tem 4. E não foi adicionado gravação. O único reshoot que houve foi um reshoot de uma cena. Então, tipo, o Assemble Cut tem 5 e poucas horas. Um corte favorável que o Zack Snyder sentou com os caras deles e falaram assim: é um Assemble Cut, cara, tipo, ele pode ter o tempo que quiser. Sim. Então, tipo, é onde ele pegou tudo que ele gravou e colocou em linha cronológica, entendível narrativamente pra você poder curtir, com efeitos especiais não terminados. Esses produtores sentaram e viram, esses chegados do Zack Snyder sentaram e viram e falaram: uau, 4 horas e tanto de filme. Que doido. Isso nunca vai pro cinema.
tipo, ele teve que sentar e fazer, lógico, o corte de 2 horas. Em 2017 não era aceitável isso. Não era possível isso. Então, em torno da Fiona, a gente começou a subir a hashtag. A gente por quê? Porque eu sou uma formiguinha, Denis. Assim, tipo, só o cara que compartilha junto com todo mundo, entendeu? Mas eu sou o cara que já tá bloqueado por várias pessoas que são muito haters, assim, que só querem saber de hatear o cara. O cara que compra briga, o cara que, tipo, vai nos fóruns de internet e traz alguma verdade para esse povo que adora compartilhar fake news. Então, assim, esse é o meu trabalho aqui no Brasil. E é um trabalho, assim, de formiguinha. Não, entendeu? Tipo, depois foi juntando outros amigos, outros colegas, entendeu? Que fizeram isso. Hoje a gente tem uma comunidade extrema, assim, a gente não, né? Tipo, o dono da comunidade tem ela, eu não tenho nada, mas são cerca de 20 e poucos mil pessoas do Facebook, outras tantas, 70 mil e poucas no Twitter, tudo em torno do corte. Entendeu? Tipo, chega lá, bota uma notícia e tudo mais. E a ideia é a seguinte, não é só a questão de ver o corte do Zack Snyder, já deixou de ser. Lembra aquele maratonista africano que quase cruzou a linha de chegada, aí vem um cara e tirou ele da corrida, e o cara que ganhou depois disso voltou, pegou ele e fez ele voltar para a corrida? Entendeu? E perdeu a corrida nesse fair play? É basicamente a mesma coisa, entendeu? Tipo, a gente tá pegando aquela corte julgado ali, né, tipo, que nunca ia acontecer, e colocando ele nos trilhos de novo, mostrando engajamento e mostrando poder de compra, entendeu? Não basta só você ficar na hashtag, você tem que botar o dinheiro lá, tem que colocar a grana no meio. Então, o release desse Snyder Cut já arrecadou mais de $500 milhão em torno da causa, camisetinha, bonezinho e tudo mais, tudo no Ink for the People, que é um site que faz camisas e produtos que a verba é direcionada completamente para caridade. Eu acho que são vários tipos de caridade, mas essa específica é para tratamento de pessoas, ajuda a pessoas com tendências suicidas. $500 milhão. Eu não conheço outra instituição que tipo, de fanbase que tenha feito algo do tipo. É por isso que, como você falou no começo do filme, é algo inédito. Entendeu? Não só isso, como também em um dos natais, acho que 2018 ou 2019, arrecadou diversos sanduíches com o Subway e outras redes de hambúrguer para o inverno americano, onde vem aquela enxurrada de neve e pessoas literalmente morrem de fome e de frio. Entendeu? Então tipo, assim, só complementando, Sir, a causa do Snyder Cut da galera é meio que para tentar dar uma sequência no que a Alton queria fazer. Questão Sim, não, a maneira, todo esse aspecto social do Snyder Cut veio pela Alton, que ela já tinha, né, fundado um grupo, depois a gente busca aqui, fundado um grupo de caridade, tinha feito esse papel antes de suicidar, antes de morrer. Esse é o aspecto da Alton Snyder. Então, a hashtag release da Snyder Cut pegou isso pra eles e faz isso direto. Eu já gastei uma boa grana com isso. E o dólar não tá legal. Então, tipo, o dólar não tá legal. Não vou deixar aqui quanto eu gastei. Depois eu te falo em box. Mas o dólar não tá legal. As coisas custam a chegar aqui no Brasil, mas quando chegar, vocês vão me ver nas redes sociais com minhas coisas e tal. Mas é isso, Denis. Tipo assim, é um prolongamento do trabalho da Alton Snyder, entendeu? E uma oportunidade, né? Tipo, o Zack Snyder, ele largou o trabalho por conta da filha dele e voltou ao trabalho por conta da filha dele. Não foi só por conta dos fãs. Os fãs criaram um ambiente dentro da Warner. Walter Hamada foi demitido. Esse executivo que eu esqueci o nome, perdeu o poder, se já não foi demitido. Geoff Johns foi relegado apenas aos projetos que ele já estava atrelado: Superman e Lois, Stargirl, Wonder Woman 84, que também foi produzido pelo Zack Snyder, mas ele só está atrelado aos projetos que ele já estava produzindo, não pegou nada novo. Joss Whedon não trabalhou mais, tentou terminar uma série de TV, parou no meio do caminho. Então, assim, isso é pressão dos fãs. A Warner não consegue fazer um tweet sem que a gente vá lá e bombardeia. Ele fez um tweet agora, por exemplo, assim: nós somos contra o hate dos asiáticos. Beleza? E o Ray Fisher?
Nós estamos igual aquele meme do PT e o Lula, entendeu? Tipo, toda vez que a Warner chega falando, eu sou bem, eu tô querendo mostrar uma cara boa pra minha empresa, a galera vai lá e fala, tá, mas e esse caso aqui? Antes da gente encerrar aqui e eu passar a palavra pra você comentar essa parte, eu gostaria de pedir pra você que assistiu até aqui, curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, se inscrever no analisador, que ajuda a gente bastante conteúdo. Mais alguma dúvida que tenha surgido sobre a causa Snyder Cut, coloca aqui embaixo nos comentários que o Assir vai responder tudo vocês. Eu respondo, Denis, sem problema. A gente vai fazer um trampo legal aqui. Como eu falei, esse é o primeiro de vários vídeos que a gente vai ter ao longo desse mês. Vai ter um vídeo falando tentando reconstruir, assim. Talvez a gente tenha algum falando do Snyderismo, que é outra coisa aqui que eu tô pensando. Mas esse aí é certeza que vai ter, que eu vou falar agora. No dia 19, aqui neste canal, ao vivo, a partir das, vamos colocar, 8 horas, pelo menos aqui, certeza. A partir das 8 horas na sexta-feira, dia 19, teremos aqui uma live que não tem hora para acabar, bom salientar isso, debatendo como foi o Snyder Cut. Já saiu que vai ser em várias plataformas e tal aí. Então, um convite que eu já faço para vocês, dia 19, às 8 da noite, aqui no analisador youtube.com/DenisOvader, você vai ver uma análise muito calorosa sobre Zack Snyder's Justice League. Ok, galera? Mas pra gente encerrar aqui, Assir, a gente já falou dessa causa que vocês defenderam aí, e você já tava puxando um negócio que ia deixar pro final, que é quais são as próximas causas da galera do Snyder Cut. Agora que a gente criou esse ambiente favorável, justamente por conta da... Cara, a gente nunca teria um corte de 4 horas em 2017. Então, como o Zack Snyder disse, foi a tempestade perfeita. Nós criamos esse ambiente batalhando na internet, com grandes sites, com grandes bloggers, com grandes... Então, assim, agora o próximo passo é comprar, entendeu? Nós já levantamos esse dinheiro, então agora nós vamos fazer nossos 3 bilhões de views, de horas visualizadas do corte, justamente para poder não dar desculpa para deixar o corte com tanto sucesso na mídia digital quanto o Wonder Woman 84, que teve o seu green light após ter 2,8 bilhões de horas assistidas no período que ela ficou na plataforma HBO Max. Nós não teremos HBO Max, então o brasileiro vai ter, e o mundo inteiro vai ter, eu acredito que 48 horas, para poder tanto ter a aquisição do corte, como assistir o corte, para poder fazer os views internacionais. Uma coisa que o Wonder Woman não teve. E os views nacionais dos canais locais que já tem HBO Max vão cuidar de fazer essa roda girar. E aí depois a gente vai ver, depois de que tiver a métrica, porque o que importa hoje é isso, é a métrica. A gente está no meio de uma pandemia, cinema não deve ser aberto, a gente chegou a 250 milhões de mortos no Brasil, que é uma vergonha, não precisava ser assim. Então, tipo, a gente só tem que sentar nossa bunda, comprar o negócio e fazer o streaming e discutir, debater. E vai ter crítica negativa, vai ter crítica positiva. A questão é que, como eu tentei explicar ao longo dessa oportunidade que você está dando, é que não importa mais. Nós estamos celebrando uma correção de um mercado multibilionário, cinematográfico, reescrevendo a coisa, dizendo que você tem que considerar a figura humana, antes de mais nada, você tem que considerar a figura humana do seu funcionário, entendeu? Não é tipo, no meio de uma pandemia, a economia vai morrer porque meu funcionário não veio trabalhar. É o cenário que a gente está hoje, não é verdade. Não é verdade, você tem que enxergar a figura humana, o pai de família, você tem que enxergar a mãe, você tem que enxergar as pessoas por trás do trabalho. E é esse o recado do Snyder Cut, humanizar a produção de conteúdo e cinema de Hollywood como um todo e, do mundo inteiro, pensar na figura humana, entendeu? Não, é só isso, e não é nada além disso. Então a gente está celebrando um filme que está aí para poder ser hateado ou consagrado, ou enfim, whatever, mas a gente está aí para poder justamente celebrar o fato de que a gente está, desde 2017, lutando pela correção desse ponto específico. Não é segredo nenhum que a Warner está seguindo outras linhas, que a HBO Max e a TNT e a Warner Media estão olhando o Snyder Cut com algo bem específico, mas o fator humano é considerado até mesmo pela empresa. O trabalho final é assinado for Alton Snyder, no final.
das 4 horas, você vai ter lá. É por Vai ela, acabar com que Aleluia, gostava né? de sci-fi. E o Aleluia, e a música do Aleluia, que é a música predileta dela, que gostava de sci-fis fantásticos, que provavelmente deve ter feito ou visto alguma parte da produção com o pai dela. Entendeu? E não é só por ela, mas por todos que passam por isso. E por todos que estão sendo sacaneados pelo chefe no meio da pandemia, cara. Entendeu? Todos que, tipo, as pessoas esquecem que tem humanos por trás do trabalho. E é isso que me irrita nesse ponto. Entendeu? Tipo, é só isso que me irrita nesse ponto. É por isso que eu sou tão fervoroso nesse ponto. Um cara que chega pra mim e vem, atacar a figura do artista, do caso do Zack Snyder, atacar depois do que ela passou e ainda é pai de família e ainda tem uma filha e que gosta de ficar tweetando sobre ela e depois vem e ataca uma coisa, poderia ser você, poderia ser qualquer um, poderia ser em várias realidades, em vários micro e macro universos, pessoas estão passando a boiada por cima das pessoas o tempo inteiro. Não é só em pandemia, mas o tempo inteiro. É um problema muito sério aqui nesse país. É um problema muito sério, não é? Então, não só relacionado ao Zack Snyder Cut, mas relacionado a tudo isso, eu sou muito fervoroso quanto a isso e eu tenho encontrado em você e os Nerds de River um ambiente muito bom e pessoas muito boas para poder lutar por essas coisas, sacou? E eu acho que é o que une todo mundo, independente se você gosta ou não, essa é a questão que une todo mundo. E aí agora nós vamos sentar e ver de qual é que é. É bom ou ruim é sempre relativo, né? Tipo, questão de gosto é uma coisa, né? Tipo, relativa. O mercado vai dizer o que ele quer. As pessoas que vão com o mercado vão dizer o que elas acham. As pessoas que vão contra o mercado vão dizer pra gente assim, que defende o corte desde 2017, não é um ambiente estranho. Nós estamos nessa desde o começo. Sabe aquele meme do cara com a corda no pescoço, tipo assim, sua primeira vez? É a gente. Então não tem novidade nesse ponto, em termos de defender a integridade artística do Zack Snyder, que é uma linguagem muito específica, que tem um público que para o cenário de hoje, para o cenário de streaming, é um público poderoso. Aqueles 10% de 2017, que tinha que convencer todo mundo, junto com uma indústria indo contra a gente, a comprar ingresso, agora a gente pode, só nós na internet mesmo, sem depender de ninguém, fazer esse corte um sucesso. Porque basta só desses 20%, desses 70 mil do Twitter, desses 20 mil e poucos de um grupo do Facebook, mais os tantos mil de outros grupos do Facebook durante todo mundo, sentar e assistir o corte, comprar e assistir o corte. Quem não apoia vai piratear, isso é normal piratear. Contanto que assistam, entendeu? E mantenham o assunto acalorado pela internet por semanas a fio. Até quem apoia vai piratear, porque às vezes não tem dinheiro pra comprar. Mas, nem você falou, o importante é fazer a roda girar, né? O assunto acontecer, e que provavelmente vai acontecer nos próximos meses, assim. Exato. Então é isso, Denis. Muito obrigado pela iniciativa, pelo espaço. Eu espero que esse vídeo tenha sido mais informativo do que apaixonado, mas eu acredito que a gente conseguiu trazer um pouco de claridade aqui, né? Tipo, a questão da Alton, né? A questão dos sacanas dos executivos da Warner, e que a empresa está tentando limpar a TIT e a Warner Media e a HBO Max está tentando limpar esse aspecto tóxico da Warner Brothers, já demitindo alguns, já dando menos poderes para alguns, e agora cabe aos fãs mostrar que o aspecto humanitário da produção de Hollywood é lucrativo também. Então esse é o nosso papel agora. Então a mensagem que fica aqui é que, assim, o Snyder Cut vai ter críticas? Vai, lógico que vai, qualquer obra tem, tá ligado? Mas saiba separar a causa da obra. Isso é muito importante, não só no Snyder Cut, mas em qualquer coisa que você faça hoje em dia. E, tipo, na internet, no seu trabalho, na cultura e na sociedade como um todo, entendeu? Então saiba separar essa questão, o que te incomoda dentro da obra, o que te incomoda dentro do ranço, o que te incomoda dentro dos seus preconceitos, porque infelizmente todo mundo tem, mas a gente tem que ser, acima de tudo, justo, e é isso que a gente prega aqui no Analisador. Então muito obrigado por você assistiu até agora, curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva no Analisador e até o próximo.